daremos início à sessão solene de posse dos excelentíssimos desembargadores do trabalho Osmar João Barnese e Chicol Sadahiro, nos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com jurisdição nos estados de Rondônia e Acre, para o biênio 2019-2020. Os empossandos entrarão em exercício nos respectivos cargos a partir de 1º de janeiro de 2009, conforme Resolução Administrativa número 89 de 2006. Solicitamos que mantenham seus aparelhos de celular no modo silencioso ou desligado. Convidamos todos os presentes para, de pé, recebermos neste momento os excelentíssimos desembargadores, integrantes desta Corte e representantes da Procuradoria Regional do Trabalho. Desembargador Chicol Sadahiro, presidente. Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima. Desembargador Carlos Augusto Gomes Lobo. Desembargadora Vânia Maria da Rocha Abensur. Desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior. Desembargador Francisco José Pinheiro Cruz. Desembargador Osmar João Barnese. E a Procuradora-Chefe Camila Holanda Mendes da Rocha, do Ministério Público do Trabalho. Senhoras e senhores, solicitamos que fiquem de pé para ouvirmos neste momento o hino nacional que será cantado pelos corais Canto Livre do Ministério Público Estadual e Vozes do Madeira do Tribunal de Justiça de Rondônia, sob a regência da maestrina Sabrine Sena.
Solicitamos que tomem seus assentos para, nesse momento, ouvirmos os hinos dos estados de Rondônia e Acre, cantado também pelo coral.
presidência do tribunal agradece a colaboração e participação do coral. Para conduzir essa sessão solene de posse, com a palavra o excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador Chicol Sadahiro. Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão solene de posse do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que dará posse ao presidente e vice-presidente desta Corte para o biênio 2019-2020. A Colenda Corte agradece o comparecimento dos excelentíssimos senhores Fernando Maia, nesse ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, André Cavalcante. O excelentíssimo senhor Paulo Roberto Ramos Barril Nuevo, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, neste ato representando a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Mato Grosso. O excelentíssimo senhor Leiri Antônio de Souza Silva, procurador-geral adjunto do Estado de Rondônia, neste ato representando o governador do Estado de Rondônia, Daniel Pereira. Excelentíssimo senhor juiz Antônio César Coelho de Medeiros Pereira, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 14ª Região, Amatra 14. Excelentíssimo senhor Edilson de Souza Silva, conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Excelentíssimo senhor José Jorge Ribeiro da Luz, desembargador corregedor do Tribunal de Justiça de Rondônia, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Pedro Sampaio Carvalho, procurador-chefe da União, substituto do Estado de Rondônia. Excelentíssimo senhor Nélio Tadeu Bastos, procurador federal, substituto. A senhora Eucimere Lima da Costa, primeira-tenente deste ato, representando o delegado fluvial de Porto Velho. Excelentíssimo senhor Maurício Vaz, superintendente regional do Trabalho e Emprego, em Rondônia. Excelentíssima senhora Ivonete Fontenelle de Mello, procuradora-geral do Ministério Público de Contas. Excelentíssima senhora Aline de Souza Correia, presidente Foi.
Oi. Desculpe. Ilustríssimo senhor Amadeu Hermes, da equipe de transição do governador eleito de Rondônia, Marcos Rocha. Major Luiz Alves, neste ato representando o comandante do 5º BEC de Rondônia. E também excelentíssimo desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeiro, desembargador do Tribunal de Justiça. Os magistrados do trabalho, aposentados que estão aqui presentes, Heraldo Froz Ramos, Pedro Pereira Oliveira, Elana Cardoso Lopes, Ricardo Turesso. E também registramos a presença dos juízes do trabalho, Ricardo César Lima de Carvalho Souza, titular da Vara do Trabalho de Jaru, Consuelo Alves Vila Real, juíza titular da Vara do Trabalho de Pimenta Bueno, Rondônia, Fernando Suquenhos, juiz do trabalho substituto, Silmara Negrete, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Porto Velho, André Alexandre Barreto Pereira, titular da Vara do Trabalho de Machadinho, José Carlos Haddad Lima, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Ariquemes, Tiago Alberto de Souza, juiz do trabalho substituto, Everaldo dos Santos Nascimento Filho, juiz do trabalho substituto, Edson Carvalho Barros Júnior, juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de Rio Branco, Acre, Augusto Nascimento Carigé, juiz do trabalho substituto, e Vicente Ângelo Rego, Silveira Rego, juiz do trabalho substituto, e juíza Luísa Luzinália de Souza Moraes, da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho. E também a excelentíssima Ana Paula Freitas de Melo, procuradora do Estado de Rondônia. Familiares, magistrados, servidores e demais autoridades civis e militares. Com a palavra, o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador do Trabalho, Chicol Sadarrio. Excelentíssimos desembargadores do trabalho que compõem esta corte, excelentíssimo senhor Leiri Antônio Souza e Silva, procurador-geral adjunto, neste ato representando o governador do estado de Rondônia, excelentíssimo senhor desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, corregedor-geral de Justiça, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia, excelentíssimo senhor conselheiro Edilson de Souza Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, excelentíssimo senhor juiz Paulo Roberto Ramos Barril Nuevo, neste ato representando a desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Mato Grosso, excelentíssimo senhor Antônio César de Coelho Medeiros Pereira, presidente da Matra 14, e excelentíssimo senhor desembargador aposentado Heraldo Frois Ramos, nas pessoas de quem cumprimento os colegas juízes e desembargadores de ontem e de hoje. Excelentíssima senhora Camila Holanda Mendes da Rocha, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região, na pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Jorge de Souza, procurador-chefe da União, AGU. Excelentíssimo senhor Fernando Maia, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, em nome de quem saúdo todos os advogados. Ilustríssimo senhor Maurício Vaz, superintendente regional do Trabalho e Emprego em Rondônia. Ilustríssimo senhor Major Luiz Alves, representando o comandante do 5º BEC, em nome de quem cumprimento todas as autoridades militares. Ilustríssimo senhor Antônio Batista, presidente do Sinjustra, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores do nosso tribunal da 14ª Região. Minha saudação especial também às demais autoridades civis e militares nominadas pelo cerimonial. Gostaria que todos se sentissem integrantes desta mesa. Meus cumprimentos também aos amigos e familiares dos integrantes desta corte, senhoras e senhores.
Inicio a minha fala com a palavra gratidão, pois é o meu sentimento neste momento. E o objetivo principal do meu discurso é de agradecimento. Agradeço a todos os magistrados, servidores e colaboradores que estiveram em sintonia com a administração durante a minha gestão neste tribunal. Tenho a humildade de dizer que não somos perfeitos e precisamos evoluir, aperfeiçoar e amadurecer, principalmente nos momentos de adversidade. Aos meus colegas desembargadores deste tribunal, agradeço a confiança e o apoio que me foram dados durante a gestão. A gestão de um tribunal é feita por todos, magistrados e servidores, cada um no seu microsistema de atuação. Existe um slogan que representa uma ideia corretíssima, que foi utilizada na gestão do desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior e até hoje é repetida. Somos todos gestores. Logo, a administração de um tribunal é um conjunto também de microsistemas em que cada um colabora com a sua gestão na sua respectiva unidade, entrelaçando com a cúpula administrativa do órgão. Por isso, existe a responsabilidade de todos na construção e gestão de uma instituição. Tenho dito que o maior desafio administrativo que enfrentei foi não ter condições de atender a tempo e modo todas as necessidades do campo administrativo. São muitas as demandas e não é possível contemplar soluções ideais para todas. Mas tenho certeza que tudo o que fiz foi com o objetivo de acertar sempre, observando os princípios administrativos, em especial a prevalência do interesse público sobre o particular. A Justiça do Trabalho tem prestado relevantes serviços à sociedade, pacificando os conflitos sociais. O nosso trabalho é silencioso, realizando a pacificação nas esferas individuais e coletivas. Conforme já reconheceu o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, a Justiça do Trabalho é uma instituição que promove as condições materiais objetivas de desfrute até dos direitos individuais, que somente protegem o ser humano com o aporte dos direitos sociais. Cabe destacar também que são inúmeras as ações de responsabilidade social que este tribunal realiza em prol de uma sociedade mais fraterna e solidária. Nosso campo de atuação não se resume a proferir decisões ou a realizar audiências e sessões de julgamento. No atual cenário, pela importância já demonstrada pelos órgãos da Justiça do Trabalho, não há negar o reconhecimento da grande contribuição para a formação de um verdadeiro Estado democrático de direito. Digo mais, inspirado no preâmbulo da nossa Constituição da República, devemos instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. O pacto federativo deve prevalecer. E não há como imaginar um cenário em que as sociedades do Acre e de Rondônia fiquem sem a prestação jurisdicional do TRT da 14ª Região. É normal que existam críticas sobre o aprimoramento de toda e qualquer instituição republicana. E essas observações, quando construtivas, são aceitáveis. Mas não há espaço para a agressão gratuita que objetiva apenas manchar uma instituição. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com jurisdição sobre os estados de Rondônia e do Acre, é fruto de uma construção que começou há 32 anos, com o labor de destemidos pioneiros.
a cada gestão foram implementadas as condições para se chegar hoje ao que é e representa este tribunal para a sociedade. É uma obra coletiva, com continuidade administrativa em benefício da sociedade. Ao longo do tempo, este tribunal foi se aperfeiçoando, crescendo, evoluindo e amadurecendo. No dia a dia, os magistrados, servidores e colaboradores têm construído a história do nosso tribunal, sempre com foco na missão institucional que é realizar justiça no âmbito das relações de trabalho com celeridade e efetividade, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania. Nos mais distantes rincões dos estados do Acre e de Rondônia, busca-se, de forma incessante, consolidar-se perante a sociedade como referência de credibilidade na prestação jurisdicional. É o pleno acesso à justiça, princípio constitucional dos mais importantes. Nossos valores institucionais são ética, transparência, celeridade, inovação, probidade, impessoalidade, responsabilidade socioambiental, acessibilidade, respeito e valorização do ser humano, comprometimento e qualidade. O TRT da 14ª Região é reconhecido em nível nacional pela excelência na qualidade da prestação jurisdicional, traduzida em eficiência, eficácia, transparência e responsabilidade. O Conselho Nacional de Justiça já conferiu diversos prêmios ao nosso tribunal, em reconhecimento dos resultados apresentados. Em 2009, na primeira vez que o CNJ fez a avaliação dos tribunais brasileiros, no cumprimento de metas do Poder Judiciário, o TRT da 14ª Região ficou em primeiro lugar. Nos últimos 3 anos, ganhamos o selo Diamante em 2016, Ouro em 2017 e, recentemente, no dia 2 de dezembro, no 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, ganhamos o selo Ouro novamente, demonstrando a qualidade da nossa instituição. É necessário compreender o momento de crise econômica no nosso país e contribuir para encontrar saídas e soluções. Não estamos indiferentes a isto. E com toda certeza, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região dará sua parcela de contribuição. Em todos os momentos econômicos mais difíceis, o nosso tribunal sempre fez as adequações necessárias. Não será diferente agora. E todo o esforço sempre foi de realizar ajustes na execução orçamentária, mas evitando prejuízos na entrega da prestação jurisdicional e no pleno acesso à justiça. E esse esforço continuará. O enxugamento da nossa estrutura é uma realidade. Com a recente reestruturação aprovada em 2017, implementada ao longo do corrente ano, outras medidas também estão em andamento. Agradeço também a harmonia que existiu entre as instituições no plano da plena cooperação, exemplo vivo de um país republicano. Conforme já disse em meu discurso de posse na presidência há 2 anos, é preciso salvaguardar o tripé: magistratura, advocacia e Ministério Público, para que possamos assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança. Também o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, sempre como valores supremos da nossa sociedade. Prego a necessidade de mantermos a harmonia desse tripé, respeitando as prerrogativas de cada um, num ambiente de profundo respeito e conduta ética. Continuaremos na missão de construir um tribunal que sempre foi reconhecido pela excelência na prestação jurisdicional, sempre dialogando com todas as demais instituições. Agora é o momento de enaltecer as qualidades do novo presidente deste tribunal para o biênio 2019-2020. O desembargador Osmar Barnese é um magistrado vocacionado, com quase 26 anos de magistratura, tendo sido titular de diversas varas de trabalho nos estados de Rondônia e Acre, antes de tomar posse como desembargador desta corte. Portanto,
É um magistrado que conhece bem a realidade nos dois estados sob a jurisdição deste tribunal. O desembargador Osmar Barnese possui todos os atributos de um excelente gestor. Sempre foi reconhecido pela inteligência e excelência na condução das varas do trabalho em que foi titular, gerindo de forma célere, eficiente e eficaz a parte administrativa e também a parte judicial. A mesma qualidade está demonstrando no segundo grau de jurisdição. Com toda certeza, o desembargador Osmar Barnese, 17º presidente deste tribunal, contribuirá para o aperfeiçoamento da nossa instituição, elevando o nome do TRT da 14ª Região. Rendo aqui minhas homenagens sinceras ao caro amigo de longa data, por este momento singular em sua carreira, desejando pleno êxito e sucesso nessa nova jornada. Passo a fazer meus agradecimentos finais. Agradeço a Deus por tudo. Cito a secretária-geral da Presidência, Shirley Pantoja Esteves, e o diretor-geral Lélio Lopes Ferreira Júnior, para agradecer aos servidores que ocuparam os principais cargos de direção administrativa e de assessoria e trabalharam diretamente comigo no biênio. Não vou conseguir nominar a todos, pois correria o risco de esquecer-me de alguém e seria uma falha imperdoável. Ao juiz auxiliar da Presidência, Vitor Leandro Yamada, pela eficiente e constante ajuda em toda a gestão. Agradeço aos meus pais, Sadal e Hideca, que me deram formação. Em especial, agradeço a minha mãe, que me deu a vida e continua me acompanhando em toda a minha trajetória. Ao meu irmão Casubico e às minhas irmãs Megumi e Aya, que me deram palavras de conforto em todos os momentos. A minha querida esposa Helena, sempre ao meu lado e sempre me apoiando nos momentos mais difíceis da vida e da minha gestão na presidência. Aos meus filhos Felipe e Guilherme, os maiores presentes que a vida me deu. Meu agradecimento também à minha nora Yasmin. Agradeço aos amigos e amigas que tiveram a consideração de comparecer a esta solenidade. Enfim, agradeço a todos que vieram prestigiar a posse dos novos dirigentes deste tribunal. A presença de todos vocês traz brilhos a esta solenidade. Finalizo e despeço-me com o mesmo provérbio citado na minha posse na presidência há 2 anos. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Fica a minha eterna gratidão. Muitíssimo obrigado a todos. Registramos também a presença do juiz José Roberto Coelho Mendes Júnior, titular da Vara do Trabalho do Rolim de Moura. Senhoras e senhores, neste momento iniciará o ato de posse dos novos dirigentes desta Corte para o biênio 2019-2020. Convidamos o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Osmar João Barnese, para se posicionar no local indicado pelo cerimonial. Solicito ao senhor Alexandre Gonçalves Zimmermann, secretário do Tribunal Pleno e Turmas, que faça a leitura do termo de posse do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Osmar João Barnese. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Osmar João Barnese, no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com sede em Porto Velho. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2018, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, situado à Rua Almirante Barroso, número 600, nesta cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, compareceu perante o egrégio Tribunal Pleno, em sessão solene presidida pelo excelentíssimo desembargador do Trabalho, Chico Sadahiro, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Osmar João Barnese, para tomar posse no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, para o qual foi aclamado nos termos das leis vigentes para o mandato alusivo ao biênio de 2019 e 2020, conforme a Resolução Administrativa número 84, de 30 de outubro de 2018, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho Nacional, no dia 6 de novembro de 2018.
Atendidas as determinações legais, toma posse no aludido cargo, assumindo o compromisso de desempenhar bem e fielmente seus deveres, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis da República. E para constar, foi lavrado o presente termo, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos membros do Tribunal Pleno e pelo empossado, cuja declaração de bens e rendas já foi apresentada à Secretaria de Gestão de Pessoas deste regional. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho Osmar João Barnese para proferir o seu compromisso e assinar o termo de posse. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Declaro empossado no cargo de presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com jurisdição nos estados de Rondônia e Acre, o excelentíssimo desembargador do Trabalho Osmar João Barnese. Convidamos a excelentíssima desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, na qualidade de membro mais antigo desta Egrégia Corte, presente nesta sessão para dar posse ao excelentíssimo desembargador do Trabalho Chicol Sadarrio, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para o biênio 2019-2020. Solicito ao senhor Alexandre Gonçalves Zimmermann, secretário do Tribunal Pleno de Turmas, que faça a leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Chicol Sadarrio, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para o biênio 2019-2020. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador do Trabalho Chicol Sadarrio, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com sede em Porto Velho. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2018, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, situada à Rua Almirante Barroso, número 600, nesta cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, compareceu perante o Egrégio Tribunal Pleno em sessão solene presidida pela excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Cesarineide de Souza Lima, no exercício da presidência na forma regimental, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Chicol Sadarrio, para tomar posse no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, para o qual foi aclamado, nos termos das leis vigentes, para o mandato alusivo ao biênio de 2019 e 2020, conforme resolução administrativa número 84, de 30 de outubro de 2018, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho Nacional no dia 6 de novembro de 2018. Atendidas as determinações legais, toma posse no aludido cargo, assumindo o compromisso de desempenhar bem e fielmente seus deveres, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis da República. E para constar, foi lavrado o presente termo que, após lido e achado conforme, vai assinado pelos membros do Tribunal Pleno e pelo empossado, cuja declaração de bens e rendas já foi apresentada à Secretaria de Gestão de Pessoas deste regional. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Chicol Sadarrio para proferir seu compromisso e assinar o termo de posse. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Declaro
empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para o biênio 2019-2020, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Chicó Sadarrigo. Para saudar os empossados, convidamos o excelentíssimo senhor juiz do trabalho, Antônio César Coelho de Medeiros Pereira, presidente da Associação dos Magistrados da 14ª Região, Amatra 14. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo desembargador do trabalho, Osmar João Barnese, presidente eleito por aclamação deste egrégio Tribunal Regional e associado da Amatra 14, na pessoa de quem saúdo todos os desembargadores desta colega corte, excelentíssima senhora procuradora do trabalho, Camila Holanda, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, na pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério Público e Advocacia Pública. Excelentíssimo senhor diretor tesoureiro, Fernando Maia, neste ato representando Sua Excelência, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, a pessoa de quem saúdo todos os advogados dos estados de Rondônia e Acre. Excelentíssima senhora advogada Aline Correia, presidente da Arunatra, Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, a pessoa de quem saúdo todos os combativos advogados trabalhistas de Rondônia e Acre. Saúdo os caríssimos associados da Amatra 14, nossos ex-presidentes, diretores, membros do Conselho Fiscal, companheiros do Sagrado Ofício Judicante. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do nosso associado, o eminente desembargador Chicó Sadarrigo, fazendo referência a autoridades civis, militares e eclesiásticas. Servidores desta casa, colegas já aposentados, estagiários, jornalistas, trabalhadores terceirizados, familiares e todos aqueles que se juntam a nós em alegria nessa cerimônia. Sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos nesse templo da justiça social. A Amatra 14, que é a associação representativa dos juízes e desembargadores dos estados de Rondônia e Acre, tem a honra de participar desta sessão solene de posse dos nossos eminentes associados, os desembargadores Osmar João Barnese e Chicó Sadarrigo, no cargo de presidente e vice-presidente deste egrégio da IT. Muito nos orgulha ter os diretos colegas associados como os nossos dirigentes no biênio 2019-2020. E a ambos desejamos um trilhar de ricas experiências e profícuas conquistas. A disponibilidade de vossas excelências no assumir a gestão do nosso TRT, encargo que pressupõe diversos sacrifícios de ordem pessoal e familiar, em razão da complexidade, responsabilidade e volume de questões a serem decididas, denota espírito republicano, compromisso institucional e é motivo de nosso reconhecimento, gratidão e apoio. Nosso compromisso, enquanto Amatra, é defender o Estado Democrático de Direito, a autonomia, a independência, a dignidade e o prestígio do Poder Judiciário, em especial da Justiça do Trabalho perante os demais poderes e a sociedade em geral. Tudo isso passa, principalmente, pela defesa intransigente das nossas prerrogativas, direitos, deveres, garantias e interesse da magistratura e de seus associados, individual ou coletivamente. Sob tais premissas, a Amatra 14, de forma independente,
se apresenta como apoiador das iniciativas que têm como resultado dignificar nosso passado, presente e futuro, servindo, não obstante, como um contraponto respeitoso, sempre que a administração decidir trilhar caminhos que não se mostrem como opção que resguarde os ideais da magistratura, sob o nosso ponto de vista, em sua máxima potência. E, neste propósito, sinto-me no dever de reconhecer publicamente a reverência e o zelo de Sua Excelência, o desembargador Chicol Sadarrio, que teve com a magistratura trabalhista, e em especial com a nossa associação regional. Durante os 2 anos de gestão do desembargador Chicol, a AMATRA sempre encontrou as portas da presidência do TRT abertas para o diálogo franco, direto, amistoso e, como é próprio do colega, sereno e pontual. Sempre encontramos um ambiente amigável para apresentar nossos pontos de vista, sem qualquer receio de causar desconforto ou aparentar confronto à administração. Agradecemos a disponibilidade de Vossa Excelência de nos atender a qualquer hora do dia e da noite, inclusive finais de semana, por telefone, quando as obrigações institucionais clamavam nossa atenção. É também de destacar que a AMATRA 14 participou de diversas comissões deste egrégio TRT, sempre contribuindo com a nossa vocação histórica e estatutária de elevar o debate e representar os anseios da magistratura. Das vezes, respeitosamente discordamos e seguimos com a interposição de recursos, ajuizamos ações em face das decisões administrativas, o fizemos após longo debate, esgotadas as possibilidades de concordar com nossos direcionamentos. Desembargador Chicol, a postura republicana é uma das marcas de Vossa Excelência que precisa ser registrada como um dos exemplos a ser seguido. Também é impossível deixar de mencionar a presença marcante, diligente, disponível, ponderada de Sua Excelência, a desembargadora Socorro Guimarães, que atuou com maestria e extrema sensibilidade na vice-presidência. Quem conhece a trajetória dos desembargadores Chicol e Socorro não poderia esperar por atuar diverso. Vossas Excelências podem entregar as chaves do gabinete do 3º andar com a consciência do dever cumprido, certo que fizeram a administração à altura do nosso histórico de galhardia. Recebam nossas homenagens e reconhecimentos. Senhor Presidente eleito, desembargador Barnese, nosso 17º presidente, nosso associado, tenha a AMATRA 14 como apoiadora e contraponto respeitoso em todas as decisões que comportem prerrogativas, direitos e deveres da magistratura. Almejamos de Vossa Excelência a manutenção do mesmo acesso que nos foi ofertado pelas presidências anteriores, no sentido de não existir fechaduras ou tramelas entre a nossa associação e a presidência deste TRT. Administrar uma instituição que tem a dimensão de quase tudo o Nordeste brasileiro, com as peculiaridades que passa pela pujante pecuária extensiva, de Vilhena a Guajará-Mirim, onde exportamos proteína animal para vários países da Ásia e da Europa, e, ao mesmo tempo, lidamos com a cultura de subsistência, com trabalho escravo e exploração infantil em condições de extrema pobreza nas margens de nossas florestas, exige desta Corte um timbre administrativo que extrapola o convencional. Nesta quadra da história, não obstante, diversas vozes irresponsáveis se erguem e buscam a fragilização do direito fundamental de acesso à justiça e ataque aos direitos sociais. Nesse contexto, somos alvos de contingenciamento punitivo do nosso orçamento e constante notícia de nossa extinção ou fusão. A AMATRA 14 cobrará diuturnamente de Vossa Excelência decisões direcionadas à concreção do princípio da vedação ao retrocesso social, para que nosso povo de Rondônia e Acre, com os mais longínquos, de plena floresta aos campos, das pastagens às reservas indígenas, tenha acesso a um juiz do trabalho. As batalhas a serem travadas neste campo também são nossas, e seguiremos firmes nesse propósito.
E nesse contexto, sabe a Vossa Excelência que todas as vezes que a Matra 14 bater a sua porta, lá estarão representados os anseios dos magistrados de primeiro e segundo graus, que serão expressos após muitas vezes acalorados debates nas listas internas ou traduzindo o clamor dos nossos colegas que vivenciam as peculiaridades do prestado de lição nesses rincões amazônicos. Desse modo, peço a especial atenção de Vossa Excelência no sentido de potencializar o acesso da Matra 14 a todas as informações na velocidade que elas ocorrem, evitando assim o trânsito entre diversos setores em busca de respostas que são evidentes do nosso interesse. E com isso, conseguimos dar maior celeridade e evitar que os setores sejam abarrotados de questionamentos reiterados. Ademais, sempre que a Matra 14 estiver na sessão administrativa e se manifestar em favor de algum magistrado, que sua fala não se dê por deferência, mas que seja regimentalmente garantida. Assim, reivindicamos desde já as providências necessárias para que todos os magistrados de primeiro e segundo grau tenham assento e voz nas sessões administrativas, por meio do seu presidente associativo. Reivindicamos também seja ampliado o espírito democrático em nossa instituição por meio da eleição dos dirigentes, presidente, vice e diretor da Escola Judicial, com sufrágio direto e secreto entre todos os magistrados. Caríssimo presidente Barnese, a grandeza de um homem não se mede pelo tamanho das dificuldades que ele enfrentou no caminho, mas a qualidade das respostas ofertadas a cada desafio imposto. Até a data de hoje, Vossa Excelência tem nos honrado com o exercício de uma magistratura proba, diligente, escorreita, que elevou mais uma vez o nome do nosso tribunal, por meio da primeira vara do trabalho de Paraná, onde Vossa Excelência exerceu a titularidade, àquela mais produtiva de todo o território nacional. Diante do vosso histórico, temos absoluta certeza que teremos uma administração vitoriosa, onde os ventos e as tempestades não serão obstáculos ao prosseguir. E, em qualquer hipótese, o Senhor conta conosco. Nós, magistrados do trabalho, somos especialistas na arte de elevarmos progressivamente o patamar mínimo civilizatório. Se há um fator que não nos assusta, é a mudança. Essa é nossa amiga e irmã. Não estamos aqui para sonhar. Os sonhos já o temos. Viemos lutar pelos sonhos que podemos ter. Concluindo nossas palavras, rogo a Deus sabedoria para juntos enfrentarmos de maneira justa toda e qualquer diversidade que se apresentar. Parabéns ao senhor, parabéns ao Dr. Chicol e gratidão a todos. Em nome do Ministério Público do Trabalho, convidamos para saudar os empossados a excelentíssima senhora Camila Holanda Mendes da Rocha, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região. Boa noite a todos. Queria saudá-los, queria saudar todos os excelentíssimos desembargadores aqui presentes na mesa de honra, em nome do presidente eleito, desembargador Barnese. Queria saudar essa plateia repleta de pessoas importantes para a luta do direito social, e eu faço isso na pessoa da minha amiga de luta, a doutora Aline, representando a Aronacre. E eu queria pedir licença para iniciar esse meu discurso, e eu acho que é possível ver até do tom da minha voz, relatando um pouquinho do que foi essa semana para a sociedade rondoniense e para todos aqueles que atuam na construção do direito social e do trabalho digno. Foi uma semana muito intensa, porque na terça-feira foi encontrado aqui no lixão de Rondônia mais de 10 crianças vítimas de trabalho infantil em uma situação extremamente degradante. Muitas ações emergenciais foram tomadas nessa semana, e a gravidade desse fato é que reforça a necessidade de uma justiça do trabalho e de um Ministério Público do Trabalho
de toda e qualquer instituição, de toda e qualquer pessoa, nessa luta pela construção de um Brasil que coloca esse tema do trabalho como prioridade. Eu relato esse fato porque já foi ajuizada a ação na Justiça do Trabalho e já há condenação dessa situação e ainda assim o problema permanece, é um problema de conhecimento de toda a sociedade. Então eu não posso deixar de, nesse momento, contar um pouco do meu dia em agradecimento ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, por ser um tribunal que tão sensivelmente, inclusive, nos apoiou nessa condenação. E eu uso isso como exemplo para dizer que quando a gente fala dessas situações de trabalho decente, a gente costuma agradecer aos juízes, aos desembargadores, aos procuradores por serem sensíveis à causa. Mas essa não é a palavra correta. A palavra correta é por ser um tribunal constitucional. E é assim que eu deixo esse meu agradecimento, e assim que eu parabenizo, Dr. Chicó, a sua gestão nesses 2 últimos anos. Parabenizo também a desembargadora Socorro por esse caminhar ao seu lado e deixo esse voto, me deixa muito feliz saber que o senhor estará na administração para dar continuidade a esse trabalho belíssimo. A Justiça do Trabalho tem alcançado resultados incríveis através do Sejusc, também uma atuação que eu escolhi para parabenizá-lo, promovendo uma grande diferença social aqui no nosso estado de Rondônia e no nosso estado do Acre, através da conciliação. E é exatamente por isso, a conciliação é na Justiça do Trabalho, que eu também escolhi esse caso do lixão para relatá-los, porque através do diálogo, através de uma conciliação, a gente consegue resultados incríveis. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, ele é reconhecido nacionalmente por ser um tribunal sério, por ser um tribunal competente e cheio de profissionalismo. E eu costumo tentar falar em nome da instituição, mas eu queria pedir novamente com licença para falar isso em um agradecimento pessoal para o senhor por ter encampado essa linha de produtividade, de abertura ao diálogo e de competência. E eu desejo que a administração seja muito exitosa nesse caminhar. Hoje, aqui, presente nessa solenidade, foi muito difícil não me emocionar ao escutar o hino de Rondônia, nosso hino do Brasil e o nosso hino do Acre, especialmente no momento que o hino de Rondônia diz: somos brasileiros. É muito engraçado como a gente ainda precisa lembrar que somos brasileiros. Eu tenho certeza que aquelas crianças que estão no lixão e todos aqueles trabalhadores, eles não lembram o que é ser brasileiro, porque eles vivem numa situação totalmente marginalizada da sociedade. E o pior, é uma situação de conhecimento da própria sociedade. Então a gente precisa realmente se unir, e eu aproveito esse momento para falar não só a união, para falar não só sobre a união do Ministério Público do Trabalho com a Justiça do Trabalho e com todas as instituições aqui presentes, mas a união da sociedade. Porque não é mais possível admitir que esse tema do trabalho digno seja a nossa pauta prioritária. Já chegou o momento desse tema ser a nossa pauta prioritária. Porque se por algum motivo nós esquecemos o que é ser brasileiros, basta abrir a Constituição Federal de 88, que lá em seu artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil é um Estado fundamentado no valor social do trabalho e fundamentado na dignidade da pessoa humana. Eu fico extremamente feliz, extremamente agradecida em saber que o TRT da 14ª Região ainda lembra o que é ser brasileiro. E é por isso que eu queria deixar já registrado o apoio incansável do Ministério Público do Trabalho nesse caminhar, como instituição permanente e essencial à justiça, porque lado a lado de qualquer ator social, instituição ou pessoa, desde que o caminho seja a promoção do trabalho digno e a construção da pauta dos direitos sociais como prioritária, a gente vai conseguir mudar esse Brasil. Hoje, são mais de 2.500.000 crianças e adolescentes em uma situação de trabalho infantil no Brasil. Já foram resgatados mais de 44.000 trabalhadores em situação de trabalho escravo. E nos últimos anos já foram mais de 4 milhões de trabalhadores acidentados. E é por esse motivo que eu faço aqui esse forte registro de que a justiça do trabalho ela é uma justiça essencial para a construção do nosso país.
da forma que foi colocado pela nossa Constituição. É uma justiça essencial para a construção do nosso país, para a construção de um país digno do país que queremos ser, porque somos brasileiros. E ao Ministério Público do Trabalho fica aqui o compromisso de auxiliar em qualquer demanda que for no sentido dessa construção da dignidade da pessoa humana e do trabalho digno, pois não há fator, não há momento ou intenção que impeça o Ministério Público do Trabalho de buscar sua missão constitucional. Eu encerro esse meu discurso me colocando inteiramente à disposição dos senhores, inteiramente à disposição da sociedade. Queria já deixar o registro ao desembargador Barnese que não serão poucas os eventos em que eu virei aqui bater na sua porta com demandas que são importantes para a gente. Eu já deixo aqui o pedido especial de ser recebida com muito carinho, apesar dos pedidos serem muitos. E eu queria desejar a todos que se lembrem diariamente, desejar a beleza de relembrar o que é ser brasileiro. Muito obrigada pelo espaço, pelas palavras e uma boa noite. Convidamos para cumprimentar os empossados o excelentíssimo senhor Fernando Maia, neste ato representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia. Boa noite aos presentes, excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, doutor Chico Sadahiro, eminente presidente desta Corte Regional, receba da OAB Rondônia, por consequência dos seus advogados, cumprimentos e saudações, e desde logo dizer a satisfação de tê-lo como presidente desta Corte e também receber as demandas que a Ordem veio aqui postular. Cumprimento a Corte, cumprimentando o embaixador federal, ora empossado, Osmar João Barnese, desejando também, desde logo, profícua e feliz gestão. Certamente fará, com todas as certezas, uma feliz gestão, porque a Corte, composta por eminentes embaixadores, lhe ajudará, né, nesta missão que eu atribuo. Cumprimento aos embaixadores presentes do Estado, na pessoa do embaixador Marcos Alaor. Cumprimento com muita alegria o embaixador aposentado Pedro Pereira de Oliveira, meu particular amigo, advogado militante, ex-membro dessa Corte, mas hoje, efetivamente, um advogado militante. De igual modo, também cumprimento Heraldo Frois Ramos, também advogado, ex-membro da Corte e advogado militante. Cumprimento a advocacia trabalhista, a pessoa da minha colega, companheira, de luta de OAB, eleita conselheira, eleita diretora, secretária-geral adjunto da Ordem para o triênio 19 a 21. Na sequência também, cumprimento todos os advogados, na pessoa do vice-presidente da CAARO, na pessoa do presidente da CAARO eleitos para o triênio, companheiros também de ordem, companheiros de jornada, doutor Juscelino Amaral, doutor Elton Filho. Em nome de quem cumprimento a advocacia do Estado de Rondônia. Procurador do Estado, doutor Leri, procuradores da AGU, doutor Paulo Roberto. Agora eu estava lembrando
de Vossa Excelência, quando aqui judicou. Passou um tempo, né? E prazer imenso. Fizemos muitas audiências, né? Pessoa simpática, cordial. Minha da doutora Gonete, procuradora do Tribunal de Contas, Estado de Rondônia. Por fim, cumprimento a doutora Camila Holanda, membro do Ministério do Trabalho. Então, digo que esse discurso não tem, o tempo será curto. Em torno da metade do nosso tempo disponível para nossas sustentações orais no tribunal. De 15 minutos, aqui será em torno de 7. Muito breve. Justifico, neste momento, a ausência do presidente Andrei, um grande presidente da ordem. Eu digo que tem uma ordem antes e depois de Andrei. E olha que eu posso dizer isso com muita certeza, porque estou no sistema. Tivemos grande presidente, Ina Marques, fez um trabalho fantástico. O presidente Andrei foi eleito, reeleito e eleito conselheiro federal. Gostaria muito de estar presente, mas os deveres profissionais fez com que aqui não estivesse. Já justificou, inclusive, perante a presidência desta corte, a sua ausência. Trago, em nome do presidente Andrei, embaixador Osmar, o sincero cumprimento e desejo de uma profícua gestão. Como eu não trouxe a relação de autoridades, eu vou comentar também, com toda a ênfase, do doutor Antônio César, nosso presidente da AMAT. Inicio dizendo esse discurso que foi feito pelo presidente Andrei. Com satisfação ímpar, venho falar sobre o encerramento de uma brilhante gestão, ao tempo que, igualmente, o presidente Andrei e eu, Fernando Maia, na condição de diretor-tesoureiro, encerramos o feliz segundo mandato da seccional de Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil. Como há de suceder, sempre se encerra um ciclo. É paragem comum tornar os olhos para trás, a fim de visualizar se todos os sonhos embrionários no início da gestão foram, de fato, realizados. Com isso, poder prestar as devidas informações à sociedade em geral, a respeito daquilo que se fez em prol da instituição tão representada. Imagino assim que deve ocorrer com Vossas Excelências, os eminentes embargadores Chico Sadaíro e Socorro Guimarães, cuja desenvoltura na condução do egrégio Tribunal Nacional do Trabalho da 14ª Região se compreende no ricão fronteiriço no extremo norte brasileiro, são dignas de registros elogiosos por parte da advocacia. No âmbito das melhorias na infraestrutura dos órgãos que compõem a Corte Trabalhista, desde 2007, pudemos acompanhar a realização de projetos de ampliação e reforma de fóruns e varas do trabalho, valendo citar a construção da vara de trabalho de plástico, socorrendo ali os nossos judicionados e advogados daquela localidade, por certo, aptos a exercer seus direitos constitucionais assegurados, de pedir em juízo, da maneira mais célere e menos dispendiosa o possível, algo viável com a implantação de juiz trabalhista naquela localidade. No aspecto da gestão de pessoas, houve a realização de projetos de melhoria da qualidade de vida no trabalho, capacitação, ampliação do teleteatro e a expansão da gestão por competência, brindando honrosos servidores da casa com valorização e reconhecimento. Prossigo dizendo que não há como falar em gestão de órgãos do Poder Judiciário, embargador Sadaíro, sem falar na sua missão principal e primordial, qual seja a prestação da atividade jurisdicional, mirando a resolução justa e adequada
adequada de eventuais conflitos surgidos na sociedade. Assim, a gestão de Vossa Excelência, doutora Socorro, ora homenageada, elaborou em prol do judicionado um projeto de priorização do primeiro grau, a exemplo da reestrutura administrativa, que remanejou força de trabalho na área administrativa para a judiciária, a criação de centros judiciários de métodos processuais, solução de disputas do SEJUSC de primeiro grau, né, e o segundo grau, que visa aumentar o índice de conciliação e, consequentemente, proporcionar maior efetividade do processo de reclamação trabalhista, bem como as ações de investimento para a modernização e melhoria do trabalho do PJE e a gestão e demais sistemas judiciários de apoio à atividade institucional. E aqui a nossa procuradora falou veementemente em conciliação. O tribunal busca incessantemente essa conciliação e a solução dos conflitos pela conciliação. Prossigo dizendo, então, por outro lado, sensível às questões de sustentabilidade, a gestão intensificou internamente uma política voltada para os problemas socioambientais já existentes, criando uma unidade administrativa específica para cuidar diretamente das ações de redução de despesas e antidesperdício. A exemplo do projeto Papel Zero, redução do consumo de água encanada, energia elétrica, telefone. Com o objetivo de prestar ação social, o Tribunal fez parceria com diversos órgãos da esfera federal, estadual e municipal, além de instituições da rede privada de ensino, levando serviços de atendimento nas áreas de saúde, educação, cidadanias em vários bairros de Porto Velho e Rio Branco, por meio do programa TRT Comunidade, além das ações de portas abertas, TRT para a escola, TRT solidários, realizado por magistrados e servidores em várias cidades. Dizemos isso porque em todas essas ações a ordem foi convidada, a ordem foi chamada para compor com essas atividades do tribunal. Por os trabalhos envolvidos, render ao tribunal diversos reconhecimentos de selos que já foram, inclusive, falados pelo presidente no seu discurso. E eu cito aqui, né, a primeira Vara do Trabalho de Paraná, que na época era presidida pelo governador Costa, foi a primeira colocada entre as 1.571 varas do trabalho avaliadas, com uma unidade trabalhista com maior desempenho no país, conforme o Índice Nacional de Desempenho de Gestão, divulgado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho no último dia 20. Também ficaram entre, artigo de registro também, que ficaram entre as 100 primeiras melhores desempenho do país, a segunda vara também de Paraná, a terceira vara de trabalho de Machadinho do Oeste e a quarta vara e a vara de trabalho de política. Nesse mesmo contexto, recebeu também o selo ouro, também mencionado pelo embaixador presidente em seu discurso. Prossigo, dizendo, como iniciei este discurso, o encerramento de uma gestão provoca reflexão, e a presente reflexão não poderá desconsiderar o contexto sociopolítico vivenciado pelo país, cujas plataformas foram a arena política para debater o futuro do país, ao menos dos próximos 4 anos, consistente na eleição de nossos representantes para a legislatura de 2019 a 2020. Neste caldo social, não pode se descurar dos graves ataques sofridos pela Justiça do Trabalho, mencionado pelo presidente Amado. Enquanto órgão integrante do Poder Judiciário, incumbido de mediar os conflitos inerentes a relações sociais e outras matérias comunitárias, sem ousar enveredar pelas paixões nas ideologias que colidem constantemente, cujos contornos foram majorados em razão do processo eleitoral então encerrado, pode-se afirmar, com relativa segurança, que as relações de trabalho são, em si mesmas, em alguma medida, conflituosas. Isso não é algo necessariamente ruim. Num grau maior, o convívio societário traz consigo embates decorrentes da individualidade, desde que impera a heterotutela. Cabe ao poder público dirimir contendas, que já é inerente, como disse, à vida social. Prossigo ainda. Na questão da relação de trabalho imperativo que se tem, um tratamento privilegiado, conferido por força política da Constituição vigente,
já que o trabalho dignifica e provê um sustento digno às pessoas, o que através dele pode acessar os bens da vida indispensáveis a um digno. E esse tipo não começa na escola, poderia começar. Ou seja, dignidade humana, sobrevalor tutelado com maestria pela Carta Magna de 1988. Exala seus efeitos para a relação de trabalho, já que a desigualdade é seu traço mais característico. Figurando de um lado uma abstração chamada ente empregador, e de outro, o empregado que entrega seu labor em prol do empregador e troca, obtendo para si uma expressão econômica que lhe possibilitará ser agente ativo da economia capitalista. Ora, se há uma relação de desigualdade, a isonomia e tratamento somente pode ser providenciada com a atuação do ordenamento jurídico específico, qual seja, o sistema jurídico trabalhista. Incumbir de distribuir justiça a essa relação. Temos de ter consciência de que somente atingiremos os objetivos fundamentais da República se pudermos resolver o objetivo trabalhista com a autêntica justiça, sem descurar da realidade que impera nessa específica. A justiça trabalhista se elabora com o intuito de, por um lado, assegurar a observância dos direitos fundamentais sociais, embrionado no artigo 7º da Constituição e equacionado com outros objetivos republicanos, qual seja, o desenvolvimento socioeconômico. Se não existir a justiça do trabalho, a dívida decorrente das relações trabalhistas é julgada por justiça comum. Em pouco, em regra, pouco afeita à interpretação do direito do trabalho. Ramo dogmático que se tornou independente do direito civil dos algozes do século XX e que, exatamente por isso, não pode ser interpretado ou aplicado nos mesmos pressupostos. Afinal, o direito do trabalho tem uma genética muito peculiar que não permite qualquer concessão substancial em relação à estrita proteção da pessoa. E por isso é, ou deve ser, ao lado do direito penal, o que mais proximamente orbita a teoria geral dos direitos humanos de primazia da realidade. Portanto, aqui quero merecer de Vossas Excelências a atenção. Portanto, circunda essa justiça especializada um período que não pode ser desconsiderado, como disse Vossa Excelência e cujas falácias devem ser veementemente combatidas no campo das ideias e da informação da população em geral, que não pode nem deve debitar contra a justiça especializada as mazelas econômicas e sociais que porventura veio incidir sobre a combalida sociedade brasileira. Por fim, o debate deve ser racionalizado e esclarecido à população para que o importante impulso operado pela Justiça do Trabalho em favor do país possa continuar a colher os frutos êxitos que até o momento. Desejando mais uma vez sinceros votos, uma profunda gestão que a ordem dos advogados nesse momento encerra suas palavras. Muito obrigado. Ouviremos neste momento o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Osmar João Barnese, presidente empossado para o biênio 2019-2020 do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Chico Sadarreiro, hoje vice-presidente, presidente, a partir dessa solenidade, estará comigo a partir do dia 1º de janeiro, a posição de vice-presidente deste tribunal,
pessoa em nome de quem saúdo todos os nobres desembargadores dessa luta. Excelentíssima Senhora Procuradora do Trabalho, Camila Holanda, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, na pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério Público. Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho, Antônio César Coelho, Presidente da Matra 14, em quem saúdo todos os juízes de primeiro grau dessa instituição. Excelentíssimo Senhor Advogado Fernando Maia, neste ato representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, em nome de quem saúdo todos os advogados de Rondônia e Acre, categoria que devo registrar, pertenci por 10 anos, exerci durante 10 anos a advocacia, com muito orgulho, e hoje tenho um filho que está aqui presente, é advogado também, aproximadamente esse mesmo tempo, que muito me honra. Excelentíssima Senhora Tama Mendes Orrira, competente, fiel e incansável companheira de luta, na pessoa de quem saúdo todos os servidores da Justiça do Trabalho da 14ª Região. Ilustríssima Senhora Andréa de Souza, em quem saúdo todos os empregados das empresas terceirizadas que colaboram com essa instituição, servindo o nosso cafezinho do dia a dia, zelando das nossas instalações. Minha saudosa e querida mãe, Maria Zacarias, mulher de inestimável valor, que embora já não esteja mais entre nós, tem aqui seu nome honrado e por meio dela saúdo todas aquelas que assumiram o sublime mandamento da maternidade. Meu pai, Francisco Barnese, operário incansável, em nome de quem saúdo todos aqueles que assumiram o mandamento da paternidade. Meus familiares, presentes e ausentes, aqueles do trato diário e aqueles mais distantes, mas que residem em um único endereço, as profundezas do meu coração. Saúdo todos os desembargadores, juízes e servidores aposentados dessa casa. Quero também saudar todos os meus amigos, a quem peço vênia para não os nominar nessa ocasião, pois a omissão de um deles seria para mim motivo de muito pesar. Senhores jornalistas, estagiários, povo de Rondônia e do estado do Acre, minhas senhoras e meus senhores, creio, eu não tenho palavras para expressar esse momento e tudo que ele me representa. E desse lugar, a emoção me convida a olhar para o caminho percorrido e me recordar de tudo que se apresentou. Sinto que cada passo dado, muitos deles mergulhados em dúvidas, foram responsáveis por uma travessia de inúmeras superações pessoais. Das diversas vezes que eu temi, e não foram poucas, das vezes em que não consegui ver o horizonte mais próximo, quando eu não enxergava qual seria o próximo passo a ser dado, uma nova perspectiva se abria. Honestamente, não saberia traduzir em palavras, mas com certeza a vida me incomodava a prosseguir. Ao meu lado, eu contei com a contribuição por vezes silenciosa de verdadeiros atalaias. Gente que simplesmente estavam ali e traziam algum sentido a todo aquele desafio. Cada um a seu modo, ofertando um ponto de verdade nessa caminhada. Recebo meus mais sinceros reconhecimentos e gratidão. Sem vocês, a vida não teria o mesmo sentido. Sintam-se amados e homenageados. Glória a Deus por tudo isso. Completo hoje 25 anos, 7 meses e 16 dias de magistratura. Quando aqui cheguei, nosso tribunal estava em plena expansão. Havíamos percorrido 7 anos de sua existência. Desde então, temos crescido no cenário nacional. Somos reconhecidos como um tribunal pacificado, célere, merecedor de homenagens, destacando-se pela excelência nas suas gestões. Há muito trabalho e dedicação no que foi feito. A vida
e tudo que ela abriga compreende fases de expansão e contração. A Justiça do Trabalho já se consolidou como importante instituição no cenário democrático. Entretanto, hoje assistimos diversos ataques à sua existência. Se tudo der certo, como querem os frios de alma, em breve não teremos a instituição mediadora entre o capital e o trabalho. Estamos atentos a tudo isso, e honrando a memória e dedicação empenhada pelos meus predecessores, consciente que sou de todo o potencial nele contido, peço humilde e encarecidamente o auxílio dos eminentes desembargadores dessa corte, que ostentam no currículo a honra de ter servido a este tribunal como presidentes. Juntos venceremos todos os desafios. Em mim há essa inabalável crença. A experiência de vossas excelências, com o toque pessoal que os distingue, é material riquíssimo para mantermos o grau de excelência que nos precede. Desembargador Chicó Sadarrido, meu particular amigo, sinto-me mais confiante em enfrentar todas as adversidades ou contar com a sua experiência ao meu lado, agora na vice-presidência. Emocionado com esse momento, peço a gentileza para que me permitam compartilhar um pouco da minha intimidade e de algumas memórias que me são caras. Se eu fosse resumir minha história de vida com apenas uma palavra, essa, sem dúvida, seria superação. Minha infância e mocidade foram marcadas por inúmeros desafios pessoais. Foram anos e anos de incerteza, empenho ao lado do meu pai, o velho Chico Barnese, e da minha mãe, Dona Maria, em companhia dos meus irmãos Jair, já levado por Deus, minha irmã Célia e o caçula Gilberto, todos sempre garimpando o pão de cada dia, assistindo meus genitores a se submeterem a uma das mais difíceis missões dos pais, quando proletários, nada terem e terem que ter para dar. Nesse contexto, aprendi a conviver desde cedo com a limitação, a escassez de recursos e a constante necessidade de fazer do pouco, às vezes quase do nada, o necessário para prosseguir. Em vários e vários momentos eu confesso que pensei em desistir. A intenção sempre foi a de fugir da dor, livrar-se do desafio e encontrar algum alento. No entanto, após um suceder de lágrimas e algumas revoltas, eu era tomado por uma força que não me deixava desistir. Sentia que não estava só e descobria que a vida desafia a lógica. Quem viu Osmar, aquele menino que teve a fome como parte de sua história, criança que durante toda a sua infância jamais recebeu a visita do Papai Noel, trabalhando como engraxado, vendendo salgadinhos e picolé, quando não, colhendo café das lavouras de terceiros, desde o romper da aurora nos dias gelados do inverno paranaense. Ou mesmo aquele rapaz franzino, trabalhando como servente de pedreiro office boy, nunca diria que ele, na data de hoje, tomaria posse como presidente do tribunal mais sério do país. Queria que meu velho pai, o Magarefe Chico, estivesse aqui conosco para assistir tudo isso. Provavelmente ele não acreditaria no que estaria vendo. E naquela cadeira diria: ó mulher, o que Osmar está fazendo ali? Desça daí, menino. Se essa história se repetir, posso afirmar que conheço o seu enredo. Imagino que não será fácil. Teremos muitas lutas a enfrentar. Errarei algumas vezes, entretanto tenha certeza, acertarei tantas outras. Administrarei recursos escassos e precisaremos, nobres desembargadores e bravos servidores dessa casa, fazer muito, algumas vezes com quase nada,
mas ao final chegaremos a um lugar de muita honra e superação. Assim eu creio e assim emanados o faremos. Pois tudo podemos naquele que nos fortalece. Peço a Deus a saúde, a lucidez e a sabedoria necessários para contribuir com lealdade e espírito coletivo nesse ciclo de 2 anos que se inicia, consciente do seu ininterrupto fluir há mais de 3 décadas. Rogo ao grande magistrado sabedoria para identificar, até nas questões mais corriqueiras, a melhor decisão a ser tomada, deixando sempre prevalecer o que a história identifique como sendo a rota mais adequada a ser trilhada. Intenciono ser elemento na construção de uma unidade plural em um turbilhão de diversidades. Um ambiente no qual todos se reconheçam e sintam acolhidos e representados. Intenciono não ser apenas maestro, extraindo o que há de melhor de cada um, mas também pretendendo ser mais um trabalhador dessa grande obra. Pretendo manter todas as conquistas já implementadas e participar da ascensão de novos degraus. Isso representa sustentar uma gestão de portas abertas, firmadas no diálogo e no entendimento com todos os interlocutores, para se alcançar a melhor solução para o caso concreto. Manterei a correção participativa, retomarei o PEP 2015-2020 e construiremos o próximo Planejamento Estratégico Participativo 2001-2025. Que a sabedoria do Pai Eterno nos conduza a portos seguros e não nos deixe faltar otimismo e coragem para enfrentar todos os desafios que se apresentarem. Não posso assegurar onde chegaremos, mas tenho certeza de como chegaremos. Chegaremos como vencedores em qualquer hipótese. Chegaremos ostentando orgulho de ter combatido o bom combate. Lutaremos sem cessar em favor de um futuro melhor. Deixaremos o nosso nome na história como sendo daqueles que participaram da construção de uma justiça do trabalho cada vez mais atuante, empregando valor no equilíbrio e fortalecimento do mundo do trabalho. Aprendi a me superar na vida e garanto, esse jogo eu sei jogar. Peço antecipadamente a compreensão de todos vocês, pois teremos dificuldades para atender todas as demandas. Teremos limitações, mas não abriremos para o retrocesso. Antes de encerrar, quero assegurar a Matra, na pessoa do seu representante aqui presente, que, a depender de mim, o tribunal estará de portas abertas para, se não atendê-las na integridade, acolher e avaliar todas as demandas dos advogados, dos nossos queridos magistrados, quer de primeira, quer de segunda instância, e quer, se for o caso, dos nossos desembargadores. Ao representante da OAB, que me fez sugestão nesse mesmo sentido, conte com as portas abertas da Justiça do Trabalho na minha gestão. Encerrando, invoco, estejamos unidos, perseveremos no servir com alegria e que o Senhor nos aguarde e proteja. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Chicol Sadarriro, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada esta sessão solene do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que deu posse aos novos dirigentes. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento os empossados receberão os cumprimentos da Corte e em seguida pousarão para a foto oficial. Solicitamos aos ilustres convidados que permaneçam sentados.